nós vimos a questão que a reforma psiquiátrica, ela teve início, né, aqui no Brasil, em 1980, e que nós ainda estamos vivenciando esta reforma psiquiátrica. Por que é que nós ainda estamos vivenciando a reforma psiquiátrica? Por quê? Boa noite, Giovana. Porque nós estamos ainda vivenciando o fechamento dos hospitais psiquiátricos e a abertura das instituições extra-hospitalares, como NAPS, como residências terapêuticas, como o AT e uns programas que o Ministério da Saúde disponibiliza para nós, tá? Então, nós vimos que a reforma, ela se iniciou, ela se deflagrou no mundo todo, né, através de protestos, onde as famílias dos pacientes, alguns profissionais e a sociedade foram para as ruas protestar, né, com relação aos maus tratos que os pacientes com transtorno mental vivenciavam, tá? E esses protestos se juntaram às ideias de Felipe Pinel, né, que ele trouxe a proposta do tratamento humanitário para os pacientes com transtorno mental. E daí a reforma ela veio crescendo, e nós estamos com ela até hoje, certo? Então, a gente falou, encerrando nossa aula passada, a questão das internações psiquiátricas, né? Onde as internações psiquiátricas, os pacientes só vão ser internados ou fazer consultas com psiquiátricas dentro do hospital psiquiátrico quando eles são referenciados pelo CAPS do município ou pelo hospital geral. Se o paciente, juntamente com sua família, lógico, forem para o hospital geral, para o hospital psiquiátrico por conta própria, eles não receberão nenhum tipo de atendimento, certo? Então, foi aí que nós terminamos na aula passada. Dando continuidade aí, nós temos aqui um conceito, tá? Um conceito de reforma psiquiátrica, que é o processo político-assistencial em nível mundial e em diferentes formas, derivado da queda do paradigma asilar, que deixa de ser hegemônico no tratamento psiquiátrico e que no Brasil reúne a reformulação da assistência, mudanças na cultura, mudanças normativas e mudanças jurídicas, tá? Isso quer dizer o quê? Que devido àquela ideia do deputado Paulo Delgado e também devido, né, à Lei 10.216, surgiu, né, essa nova proposta, que é a quebra do modelo asilar, né, a queda dos manicômios, a queda dos hospitais psiquiátricos, onde a gente está vendo um fechamento gradativo desses hospitais psiquiátricos e o surgimento de um novo modelo assistencial. Um modelo assistencial no sentido de humanização, que tem como objetivo a ressocialização desses pacientes. Com relação à cultura, né, nós temos que trabalhar, nós profissionais de saúde, não só os profissionais que trabalham na saúde mental, mas todos nós, né, nós que abraçam essa proposta, nós temos que quebrar essa questão do preconceito com os pacientes com transtorno mental, tá? E que todos nós possamos trabalhar essa questão da ressocialização. Porque, como nós vimos, nós não só atendemos um paciente com transtorno mental dentro do CAPS, nós podemos estar atendendo o paciente com transtorno mental no hospital geral, no Estratégia de Saúde da Família, em outros dispositivos que o município oferta, tá? Com relação a essas mudanças normativas e jurídicas, eu quero puxar um parênteses aqui para vocês, com relação ao profissional forense. Volta e meia, chega no CAPS um pedido do psiquiatra ou do psicólogo
com relação a determinada pessoa que cometeu um delito, tá? E que o advogado dessa pessoa diz que ele apresenta insanidade mental. E daí, a justiça, né, o fórum, manda para o CAPS esse pedido para que o psiquiatra ou o psicólogo analisem a sanidade mental deste paciente, para realmente comprovar que ele é insano, que ele cometeu isso porque ele tem transtornos mentais. Na verdade, quem deve fazer esse papel é o profissional forense. Todo estado, ele tem um psicólogo forense, um psiquiatra forense e outros profissionais forenses, que eles trabalham justamente, né, para o estado. No caso do psiquiatra e do psicólogo, eles trabalham para o estado para que eles analisem essa questão de insanidade mental, tá? Dentro do CAPS, o psiquiatra e o psicólogo, ou o psicólogo, eles podem se negar a dar esse laudo, né, justificando que eles não são profissionais forenses e, por isso, não estão qualificados para determinar tal laudo, tá certo? Porém, se o psiquiatra e o psicólogo acharem que tem essa competência, isso não impede que eles deem esse laudo para essa pessoa de sanidade ou insanidade mental. Porém, eles não têm essa obrigação como os profissionais forenses, como o psicólogo e o psiquiatra forenses, tá certo? Então, volta e meia, nós temos esses pedidos, tá? Jurídicos, e daí para fazer esse laudo, né? Para fazer essa avaliação de insanidade mental e emitir o laudo, tá certo? Isso quem nos trouxe aí foi a reforma psiquiátrica. E daí, né, nós vimos aqui que, coisa que a gente já tinha falado, né, que a ideia da reforma psiquiátrica, né, ela veio com a proposta do deputado Paulo Delgado, que foi substituída pela Lei 10.216, né, que ela dispõe sobre a extinção progressiva dos manicômios, que são os hospitais psiquiátricos, e sua substituição por outros recursos assistenciais e regulamenta a internação compulsória. O que é que vocês entendem por internação compulsória? Alguém pode me dizer? Ninguém? Pode falar, Flávia. Repeta a pergunta, professora. O que é que vocês entendem por internação compulsória? Regula a internação compulsória. O que é que vocês entendem por isso? Ótimo, quando é obrigatória, tá? Quando é obrigatória, ok? O que é que acontece? Eu falei para vocês, mas valeu, Bruna, viu? Ótimo, é feita notificação, tá? Muito bem, Flávia. Eu falei para vocês a questão de nos hospitais psiquiátricos tem que ter um encaminhamento, não foi isso? E esse encaminhamento, ele é obrigatório para que esses pacientes venham a ter algum atendimento dentro do hospital psiquiátrico. E essa regulamentação da internação compulsória, ela é obrigatória por quê? Porque tem que haver uma regulação, tá? Então, não é qualquer paciente com transtorno mental que vai lá e se interna. Na verdade, eles só se internam porque ocorre um compulsório, um obrigatório no sentido da notificação. Para ser notificado, eles precisam daquela guia que é o atendimento, que é obrigatório para o atendimento do hospital psiquiátrico. Tranquilo? Então, o compulsório quer dizer a notificação obrigatória, tá? É o que acontece, por exemplo, isso vocês vão aprender quando vocês pagarem saúde coletiva, que quando vocês
por exemplo, na estratégia, né, atenderem um caso de violência doméstica. A violência doméstica, vocês vão preencher uma notificação, e essa notificação, ela é compulsória, ela é obrigatória para o seu atendimento, tá? Pacientes com AIDS, HIV/AIDS, precisa de notificação compulsória, certo? Então, notificação compulsória é obrigatório, certo? Dentro do serviço. Algumas outras patologias, algumas outras doenças também são de notificação compulsória, tá? Então, aqui no hospital psiquiátrico, a notificação é compulsória, né, que é aquela guia de referência, ok? Então, pessoal, dentro dessa própria, voltando para cá, né, dentro dessa reforma essa reforma psiquiátrica com a proposta de Paulo Delgado, né, que fecha gradativamente os hospitais e abre as instituições abertas e regula a internação compulsória, nós vimos uma diminuição das internações psiquiátricas nos municípios que têm CAPS. Por exemplo, aqui em Lavras da Mangabeira, antes da abertura do CAPS, tinha mês de serem encaminhados para o hospital psiquiátrico 60, 65 pacientes mês, tá? Depois da abertura do CAPS, que houve uma regulação dessa internação, porque, na verdade, a gente só manda para o hospital psiquiátrico quando a gente não consegue mais fazer nada com este paciente. Então, é em último caso, certo? Então, já teve mês da gente mandar 2 pacientes, um paciente, para a internação no hospital psiquiátrico, certo? Então, é o último recurso, ok? Aí, pessoal, devido a essa proposta de Paulo Delgado, dentro da reforma psiquiátrica, nós passamos por 2 processos, que é o processo de desinstitucionalização e o processo substitutivo. O processo de desinstitucionalização é o que nós falamos até agora, certo? Que é o fechamento gradativo dos hospitais psiquiátricos e a abertura e ampliação das instituições extra-hospitalares. Isso começou na Itália, mas aqui no Brasil nós estamos vivenciando esse processo aí, tá? Então, nós estamos vendo os hospitais psiquiátricos fechando, certo? E estamos vendo aberturas em muitas cidades de outros serviços de extra-hospitalares, como CAPS, residência terapêutica, matriciamento, programa de volta para casa, tá? Então, eu quero que vocês vejam, acho que até já falei para vocês isso, que o Ministério da Saúde, ele, apesar, né, das suas, como é que eu posso dizer, das lacunas que eles deixam nas suas portarias, né, nos seus processos, ele não está deixando o paciente com transtorno mental desassistido, tá? Apesar de estar fechando os hospitais psiquiátricos. É como se ele tirasse esse dinheiro que ele investia nos hospitais psiquiátricos, não vou mais investir nos hospitais psiquiátricos, vou abrir um CAPS na cidade X, vou abrir outro CAPS na cidade Y, vou reformar um CAPS, vou ampliar um CAPS que já tem naquela cidade, que já tem em Lavras da Mangabeira, que já tem no ICOL, que já tem no Iguatu, certo? Como, por exemplo, antes nós tínhamos CAPS tipo 3. Hoje nós ainda temos, né? Mas antes o CAPS tipo 3, quando ele era aberto, ele era um CAPS que funcionava 8 horas diárias, de segunda a sexta. E daí o Ministério, vendo a necessidade de que alguns pacientes que não conseguem ficar fora dos hospitais psiquiátricos, daí ele disse assim, vamos fazer alguma coisa para assistir também esse tipo de paciente. Então, vamos ampliar o CAPS 3. Hoje nós temos CAPS 3, que funciona 24 horas,
todos os dias, de domingo a domingo, justamente já para suprir essa ausência do hospital psiquiátrico, tá? Que onde alguns pacientes sofrem com essa ausência do hospital psiquiátrico, porque infelizmente nós temos pacientes que viviam mais lá no hospital do que nas suas próprias casas, certo? Então vejo que o Ministério da Saúde, né, ele está vendo, ele está investindo, digamos assim, apesar das lacunas, numa assistência para que esses pacientes de transtorno mental não fiquem de maneira nenhuma desassistidos, ok? E é isso que eu quero que vocês, né, entendam, ok? Então, o processo de desinstitucionalização, ele é justamente isso que nós já tínhamos falado, né? Fecha-se os hospitais psiquiátricos, abre as instituições abertas. E essas instituições abertas, pessoal, elas devem trazer essa proposta que Moreno fala aqui, certo? Elas devem preservar a subjetividade do cliente, sua história de vida, suas relações interpessoais, estabelecendo formas de tratamento em serviços abertos, criativos e maleáveis, que atendam individualmente às suas necessidades e que o sustentem no seu meio social. Então, dentro de um CAPS, o paciente ele não pode ficar ocioso, ele tem que ter atividades, ele tem que ter alimentação, ele tem que ter medicação, ele tem que ter assistência de profissionais, ele tem que estar com a mente ocupada. Daí a importância do artesão, daí a importância de oficinas, a importância de grupos terapêuticos e tantos outros profissionais que podem estar inseridos dentro do CAPS, tá certo? Então, a criatividade, a maleabilidade, ela deve existir dentro do CAPS, para quê? Para que o paciente ele se sinta acolhido, para que o paciente ele seja assistido, e nós da enfermagem, nós não ficamos só na questão das medicações, não. Nós temos que observar o comportamento do paciente, nós temos que ver a questão da alimentação desse paciente, porque nós temos muitos pacientes que não têm um alimento em casa, tá? Então, devido à medicação, eles têm que primeiro ter um alimento. Nós temos que cuidar da medicação, tanto da medicação da parte psiquiátrica, como de outros medicamentos que o paciente que passa o dia com a gente faz uso, tá? Medicamentos de hipertensão, de diabetes, cardíacos, outros tipos de medicamentos. Nós temos que ter um elo de ligação com a família, porque a gente está sempre precisando da família, tá? O assistente social, ele nos ajuda nisso, mas nós temos que ter essa comunicação com essa família. A questão dos exames. Muitas vezes somos nós da enfermagem que fazemos esse feedback com as estratégias de saúde da família para que o paciente faça uma consulta lá, tá? Então, pacientes que passam o dia com a gente, que passam o dia no CAPS, muitas vezes o preventivo, ele é regulado por nós da enfermagem. Então, a gente faz a ponte, né, marca, informa a família tal dia e a família leva, certo? Mas muitas vezes nós precisamos ter esse controle porque a família talvez já não tenha mais, né, aquele cuidado que a gente falou quarta-feira passada, certo? Onde muitas vezes a família até quer cuidar, mas ela já não suporta mais porque ela já está perdendo todas as forças de tanto sofrimento que ela está passando, ok? E daí, pessoal, o outro processo que nós temos, que nós passamos dentro da reforma psiquiátrica, é o processo substitutivo. O processo substitutivo, ele trabalha a família e trabalha os profissionais de saúde,
tá? Então, os profissionais de saúde, eles devem ser trabalhados para que eles entendam como é o novo modelo assistencial. Então, é por isso que, quando se abre um CAPS no município, os profissionais que irão trabalhar nesse CAPS, eles precisam receber treinamento, tá? Quando o CAPS abre e esses profissionais que lá estão recebem um novo profissional, os profissionais que já estão vão fazer o treinamento com os profissionais que estão chegando, tá? E todos têm que ser treinados no sentido de quê? De saber, de entender a doença do paciente, o diagnóstico do paciente, a sintomatologia desse paciente e como reagir diante de uma urgência, diante de uma emergência, diante de uma violência que o paciente está querendo, né, fazer contra determinado profissional, tá? Contra determinado paciente. Então, nós precisamos ser treinados a como agir com esses pacientes, certo? E outra coisa, pessoal, é a questão de nós estarmos treinando também outros profissionais, tá? Como os profissionais da estratégia, que vocês irão aprender mais na frente, que nós temos um serviço que se chama matriciamento, que é quando a estratégia ela também atende os pacientes com transtorno mental, tá? Então, o processo substitutivo, ele vem no sentido de trabalhar os profissionais de saúde para que eles consigam abraçar o paciente com transtorno mental, ok? E também o processo substitutivo, ele vai trabalhar a família. A família, ela tem que entender como é a doença do paciente, ela tem que se orientar com relação à doença do seu parente, tá? E ela também tem que receber um suporte emocional. Ela tem que receber uma assistência para que ela possa dar continuidade aos cuidados que o paciente necessita, tá? Então, só recapitulando para vocês. A reforma psiquiátrica, ela trouxe 2 tipos de processo. O processo de desinstitucionalização, que é um processo onde ocorre o fechamento dos hospitais psiquiátricos e a abertura das instituições extra-hospitalares, ou instituições abertas, que é CAPS, residência terapêutica e outros. Também trouxe o processo substitutivo, ou reforma substitutiva, tá? Onde nós temos que trabalhar os profissionais de saúde, os profissionais do CAPS e a família. A família, de maneira nenhuma, ela pode ser desassistida, tá? Nós devemos abraçar essa família, assim como nós abraçamos os nossos pacientes, ok? Tranquilo até aí, pessoal? Deu para entender a questão aí desse percurso histórico da reforma psiquiátrica? Alguma pergunta? Ótimo.